Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouquinho aqui da palavra de Deus e eu quero convidá-los a estar assistindo. E se você gostar, você deixa o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, você se inscreva no canal e nos ajude a divulgar a palavra do Senhor para muitas pessoas que precisam, de uma palavra de conforto, de estarem ouvindo a palavra de Deus. O Evangelho de João, no capítulo de número 8, ou capítulo de número 16, versículo de número 8, diz o seguinte: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então aqui nós temos a palavra de Deus que vem nos dizendo que Jesus ia morrer e aconteceria a sua ascensão e ele seria recebido em cima nos céus, e depois que ele fosse recebido em cima no céu e ali ele recebesse toda a sua glória, ele estaria enviando outro Consolador, que é o Espírito Santo, para estarem com os discípulos e também esse Consolador, o Espírito Santo, é quem estaria convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas só para que possamos entender, o Espírito Santo, ele não aparece, não é falado apenas no Novo Testamento, em Atos, no capítulo 2, ou em Lucas, 24, 49. Não é apenas ali ou aqui no Novo Testamento, que nós ouvimos falar do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Não. Nós vemos aí em Lucas 24, 47 e 49, Atos capítulo 2, nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 4 a seguir, mas tudo isso é uma ratificação, uma observação, um incentivo do Senhor Jesus, para os seus discípulos, para a sua igreja, para que eles pudessem continuar confiantes, aguardando o cumprimento desta promessa. E quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vemos ali que é o cumprimento da promessa que Deus tinha feito aos seus, ao seu povo, desde lá do Velho Testamento. Quando nós olhamos no Velho Testamento, nós vemos no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 2, que o Espírito de Deus ele pairava sobre a face do abismo, como nós podemos observar, fazer menção dessa palavra, abrindo aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E só alguns versículos de referência, só para poder certificar essa informação para vocês. Então nós vemos aí que a ação do Espírito Santo, o movimento do Espírito Santo,
não é apenas no novo, mas desde o velho. O Espírito vinha sobre algumas pessoas e elas profetizavam, elas faziam o que Deus queria. Logo após que elas fizessem o que Deus queria, o Espírito de Deus se ausentava delas. Nós vemos aí Ezequiel 36, 26, 27, nós vemos Ezequiel 37, nós vemos também Isaías 44, 3, nós vemos Jeremias 31, 3 e Joel 2, 28. Tudo isso aí é falando acerca do Espírito, né? Então nós vemos que o Espírito, né, ou pneuma, vento, sopro, respiração, ou nós vemos também dunamis, né, que é poder, virtude, que é poder de Deus. Tudo isso é acerca do Espírito de Deus que viria. Nós vemos Joel, capítulo 2, versículo 28, que vai dizer que há de ser que depois, né, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Tudo promessa, né, do Espírito de Deus para o seu povo em forma de uma capacitação. Em forma de uma capacitação. Para que o povo de Deus pudesse ser encorajados para fazer a obra do Senhor, para poder testificar do amor, das grandezas de Deus, né? Então, nós estamos vendo, né, que o Espírito Santo é um revestimento de poder na vida dos discípulos do Senhor Jesus, para que eles pudessem ser testemunhas de Jesus. Então, no 22 e 28 de Joel diz o seguinte: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos, sobre as servas, naquele dia derramarei do meu espírito. E mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Então aqui nós estamos vendo a promessa da efusão, do derramamento do Espírito. Quando nós pegamos Lucas 24, Lucas 24, 47 até o 49, e diz assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, como o apóstolo Paulo sempre dizia, batizados em Jesus, né, para a salvação da alma, e batizados com o Espírito Santo, o revestimento do poder do Espírito Santo, para trabalho, para testemunhar, para poder divulgar o Evangelho de Jesus, para que outras pessoas também possam receber Jesus Cristo, né, pela fé, e também serem salvos, e também trabalhar no reino de Deus. Então, quando nós olhamos o capítulo 16 de João, o versículo de número 8, ou verso 7, diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus, no seu ministério terreno, antes da sua ascensão, está anunciando essas verdades aos seus discípulos e dizendo que ele ia morrer
ou ia dar sua própria vida por amor a eles, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria e próximo à sua ascensão, ele vai dizer para os discípulos que ele tinha que ser ascendido aos céus e ao ser glorificado e ao estar à direita de Deus Pai, aí então ele enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo, que é uma outra pessoa com papéis diferentes. Quando eu digo uma outra pessoa, a função dele é o próprio Deus com funções diferentes, mas não era diferente de Jesus e de Deus, não. O outro Consolador era alguém com a mesma essência de Jesus, a mesma virtude, a mesma glória e o mesmo poder. Ele só tinha um papel diferente da que o Senhor Jesus ele teve no seu ministério terreno. Então ele era o outro Consolador, mas com a mesma essência de Jesus. E ele só poderia enviar esse Consolador, que é o Espírito Santo, conhecido como Espírito de Cristo, porque foi Cristo que enviou, depois que ele chegasse em cima no céu e assim recebesse a sua glória, e ele enviaria o Espírito Santo, o outro Consolador. E ele vai dizer em Atos, no capítulo 1, versículo 4 e 5 a seguir, até o versículo 8 é o seguinte, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aqui nós estamos vendo o próprio Senhor Jesus falando com os seus discípulos que o Pai tinha feito a promessa, e essa promessa eu já mostrei, já divulguei aqui, que desde o Velho Testamento já foi anunciado, né, que o Espírito Santo viria. Joel 2,28 diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E aqui Jesus está dizendo para os discípulos, olha, não se ausente de Jerusalém, fique em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa do Pai, que já tinha feito, anunciado desde o Velho Testamento, né? E ele está dizendo assim, ó, que de mim agora, ou vocês ouviu eu dizendo, né? Que de mim ouvistes. E ele vai dizer o seguinte, vocês aguardando em Jerusalém, a promessa vai se cumprir. E ele diz o seguinte, vocês vão receber a virtude, o poder, o revestimento de poder, que é o Espírito Santo, que vai vir sobre eles, e eles vão ser testemunhas do Senhor Jesus ao ser revestido de poder, lá onde eles estão, em Jerusalém. Depois eles sairiam pelo mundo afora, divulgando e anunciando o Evangelho de Jesus, e assim almas renderiam aos pés do Senhor, sendo salvas. Então a capacitação, o revestimento de poder, para que os discípulos possam, e até nos dias de hoje, para que a igreja possa ser encorajada, trabalhar, levando o Evangelho do Senhor Jesus e trazendo almas para o reino de Deus. Então Jesus anuncia estas palavras
para os seus discípulos e diz para eles: fiquem em Jerusalém. Aí nós vamos ver que de cerca de mais ou menos aproximadamente 500 pessoas que estavam seguindo a Jesus para aguardar o cumprimento da promessa vão desistir e vai sobrar aproximadamente, contando só homens, porque na época era só homens que era contado, aproximadamente 120 discípulos de Jesus ali aguardando o cumprimento da promessa. A questão de dúvida, nós temos aí, biblicamente falando, cerca de 120, mas só para tirar a dúvida, era contado só homens, então possivelmente haveria jovens, mulheres, né? Haveria crianças, né? Tirando aqui os jovens, crianças e mulheres lá também. Mas, então, possivelmente haveria muito mais de 120 pessoas aguardando o cumprimento da promessa ali. Quando nós olhamos Atos 1 e versículo 15, diz o seguinte: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Né? Então, só para poder testificar aqui, vamos ficar com o que a Bíblia está dizendo. Contava só homens e a Bíblia diz que é aproximadamente 120, então ficamos nos 120. Mas para que você entenda, possivelmente havia crianças e mulheres, mas não eram contados, né? E aí, quando chegamos aqui no capítulo 2 de Atos, nós vemos aqui a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo aqui não é que o Espírito Santo só foi anunciado, só aconteceu esse mover do Espírito aqui. Não. Já desde o Velho Testamento, como já foi anunciado aqui, já havia o anúncio, o movimento pentecostal, o movimento do Espírito Santo, atuando desde a criação até em Apocalipse, né? E aqui nós estamos falando aqui no capítulo 2, a descida do Espírito Santo, o nascimento, a inauguração da igreja, que foi através do Espírito Santo. E tudo isso, para dar sentido aqui, o que eu estou te anunciando aconteceu para que a igreja pudesse expandir. Quando acontece aqui, nós vemos que a igreja só expandiu após a vinda do Espírito Santo e o movimento, a atuação do Espírito Santo no meio da igreja, na vida dos discípulos. Nós olhando, após o revestimento de poder, Pedro, ele procura um lugar alto, um lugar alto para servir de altar, um púlpito, um lugar para poder se apoiar, e ele começa pregando a palavra de Deus. E quando ele prega, as pessoas de bom grado recebem a palavra do Senhor. E quando isso acontece, vem as primeiras conversões das almas. E a Bíblia vai dizer que Pedro, quando ele prega, é agregado cerca de 3.500 almas que foram batizadas por receber o Evangelho, a palavra do Senhor. As vidas estavam em trevas e saíram das trevas e vieram, né, para a sua maravilhosa luz, que é a presença do Senhor Jesus. E aí, quando nós olhamos essa palavra, nós podemos observar que o Espírito Santo impulsionou seus discípulos para poder divulgar o Evangelho com poder, com sinais e com prodígios. Nós vemos aqui as primeiras conversões. Depois que Pedro prega, eles vão começar a sentir as suas necessidades, sentir que estão no erro, que estão errados, e eles começam a se comporgirem, né? A meditarem, a se remoerem dentro de si.
e eles vão perguntar, né, a Pedro e as pessoas que ali estavam, os demais discípulos que ali estavam, né, o que eles precisavam fazer para poder ser batizados, serem salvos também. Aí Pedro vai dizer para eles assim: olha, é preciso arrepender-vos, né, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. Então, dentro de tudo isso, nós vemos aqui que ao arrepender, receber a palavra, eles vão se arrependerem, e ao se arrependerem, eles vão regenerar, nascer de novo, sendo batizados em nome de Jesus, como Pedro diz, porque Jesus é que tinha mandado eles a fazerem isso. E aí sim, o Espírito Santo habitaria dentro deles, e aí eles seriam salvos. A Bíblia, a palavra do Senhor, vai dizer que só a partir daí, só a partir desse movimento do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo, convencendo aí o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é que a igreja expandiria ou cresceria. Então, no capítulo 2, versículo de número 41, vamos pegar do 40 a seguir para que possamos entender que o Espírito Santo proporcionou o crescimento da igreja e como os discípulos eles atuavam, como eles viviam para que a igreja pudesse ter o aconchego do Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse habitar na igreja, habitar neles, e assim eles pudessem cair na graça do povo, e assim o Espírito Santo acrescentar à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então, versículo 40 do capítulo 2 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naqueles dias agregaram-se quase 3.000 almas. E perseverava na doutrina dos apóstolos. Então nós precisamos estar na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, né? E precisamos ter comunhão, e afinal de contas a palavra proporciona essa comunhão, né? Então a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, e tendo comunhão, não é só na sexta-feira, que é de campanha, não é só no domingo, que é um culto oficial de louvor e adoração a Deus, não. Se tem culto de oração, para que possamos comportar como os membros da igreja, nós precisamos estar no culto de oração, ter comunhão na oração, precisamos estar no culto de ensinamento, né, ter comunhão no ensinamento da palavra, estudar a palavra de Deus, e precisamos estar nas escolas bíblicas dominicais também, precisamos estar nos trabalhos da igreja do Senhor. Então, no partir do pão, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, se você tem o Espírito Santo, você entende que você precisa estar na igreja, tendo comunhão em tudo com os demais irmãos, temendo a Deus, porque só na comunhão que Deus acrescenta as almas na igreja, e que a igreja vem expandir, vem crescer. Então, sem movimento do Espírito Santo, sem o Espírito habitando em nós, sem que estejamos cheios da palavra de Deus, sem ter comunhão com os nossos irmãos, sem ajudar os necessitados, sem oração, sem ter temor,
sem ter algo em comum, que o Espírito Santo nos faz comum. Não tem particularidade com ninguém. Não vai haver o brilho do Espírito Santo, que são sinais, que são as operações de maravilha. Não vai ter salvação de alma, não vai ter batismo com o Espírito Santo. Não vamos cair na graça do povo. Então, a igreja se torna mecânica. Eu e você precisamos despertar para podermos buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa atuar em nossas vidas e no meio da igreja, para que haja salvação, conversão de almas, sinais, prodígios e maravilhas, e para que a igreja possa crescer, expandir. É preciso que eu e você tenhamos o compromisso de estarmos comprometidos com o reino de Deus e nos enchendo do Espírito Santo e deixando o Espírito nos usar para que possamos trazer almas para o reino de Deus. Aí, Atos capítulo 2, é a inauguração da igreja. E com a inauguração da igreja, com a participação, cooperação, com o mover do Espírito Santo, as almas rendem aos pés do Senhor Jesus e a igreja vem se expandir. A igreja vem crescer. Vem ter igreja espalhada por cada canto desse nosso mundo. Então, nós temos aqui a autoridade do Espírito Santo, né? Fala sobre o batismo com o Espírito Santo, o que ele proporciona, aos seus discípulos. Aí quando alguém te perguntar o que é o revestimento de poder, aí você vai falar assim, o revestimento, o que é o batismo com o Espírito Santo? Vai falar assim, o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder, né? É o revestimento de poder. Então, Lucas 24:49 fala desse revestimento de poder, que é um auxílio para que possamos romper as adversidades, vencendo elas, né? Como diz Marcos 16, 17 a 18, né? Uma capacitação para testemunhar o Evangelho. Como diz Atos capítulo 1, versículo 8, Marcos 16, 17, 18, Jesus mandando, o ID do Senhor Jesus, e Atos 1, 8, nós divulgando o Evangelho do Senhor Jesus, trabalhando para o reino de Deus. Então a autoridade do Espírito Santo é justamente para isso, né? É um auxílio, é uma capacitação para que possamos vencer as adversidades e continuar cumprindo o ID do Senhor Jesus Cristo, que está em Atos, que está em Marcos 16, 17, 18, e testemunhar do amor e da grandeza de Deus, que está em Atos 1, versículo 8. É só o Espírito Santo que nos reveste de poder, que é uma experiência, né, que Deus nos dá, oferecida por Deus para todos aqueles que querem, que estão buscando, né, para sermos revestidos de poder. E nós vemos que os primeiros discípulos foram assim, e hoje nós também precisamos ter essa mesma necessidade de sermos revestidos de poder, né? O poder que vem do alto, o poder que vem de Deus, para que possamos também fazer, realizar, concretizar a obra de Deus. O poder que a igreja tem, ela não vem de homens letrados, nem de homens com nomenclaturas formados, que têm dinheiro. Não. O poder da igreja vem do Espírito Santo e não da capacidade humana. Se nós pegarmos Zacarias capítulo 4, versículo 6, né, nós vamos ver, Deus não precisa de homens letrados nem cheios de dinheiro, mas ele precisa de pessoas simples, justas e honestas, que tá com o coração desejoso
e está buscando o revestimento de poder para serem capacitados e para que haja poder que vem do alto no meio da igreja para fazer a obra dele. Então Zacarias 4, versículo 6 diz assim: e respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, não é por força, não é por violência, não é por homens que têm muito din-din, muito dinheiro, não é por alguém que tem vários certificados de formatura, mas, como diz Zacarias, né, a Zorobabel, que é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, pelo Espírito de Deus, é pelo poder que vem do alto, né? Então o Espírito Santo nos encoraja, né? Quem tem o Espírito de Deus não abala com nenhuma tempestade que surge, porque o Espírito Santo tem uma função fundamental na vida do crente ou na igreja, daqueles que buscam a Deus, né? É ele que nos dá esse revestimento, essa capacitação para que nós possamos ter ousadia e assim divulgar a palavra do Senhor. E dar continuidade, né, nessa jornada cristã na nossa vida de servo de Deus, para que nós possamos enfrentar problemas, dificuldades, adversidades e também vencer todas as tentações que está na nossa vida e que possivelmente surgirão na nossa vida. Então o Espírito Santo é que nos capacita para isso. Se não fosse ele, né, o Espírito Santo, se não fosse essa capacitação dada por Deus, que é o Espírito Santo, nós não teríamos condição nenhuma, sucesso nenhum no cumprimento da evangelização. Ou seja, os discípulos teve o ensinamento e na grande comissão teve sucesso. E quando nós pegamos também Mateus 28, 19 a 20, é justamente sobre isso que Deus está falando com os discípulos, né? Sobre esse revestimento, essa capacitação para poder ir fazer discípulos e ensinar eles a guardar as palavras do Senhor e batizar, e que eles sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, sem a capacitação do Espírito Santo, eles não teriam esse sucesso, e nós também hoje não conseguiremos fazer a obra do Senhor, a evangelização, a obra missionária e trazer pessoas para o reino de Deus. Então o Espírito de Deus nos capacita, nos leva a ter uma vida, né, santa, nos leva a realizar, a concretizar com excelência, com eficácia, a obra do Senhor Jesus, a obra de Cristo. E que possamos ser capacitados, buscar cada vez mais nos aproximar de Deus, esse revestimento sempre diário, né, para que nós possamos anunciar a palavra do Senhor, ganhar almas para o reino de Deus, e que Ele possa sempre, que nós possamos sempre deixar que o Espírito de Deus venha nos lembrar, né, das coisas que Jesus ele disse aos discípulos e que nós temos temos conhecimento através das Escrituras, da palavra de Deus, né? E que possamos ter o Senhor Jesus como guia em todas as verdades da nossa vida. Que possamos ser levados pelo Espírito Santo a fazer a vontade de Deus, né? Então, que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar, que você possa dar lugar para Deus, que você possa ser mais assíduo na obra do Senhor, que você possa buscar mais o Espírito Santo, a presença de Deus, que neste ano de 2025
seja um ano de decisões assertivas na tua vida e que o Espírito Santo faça parte de todas as suas decisões. Então aqui está alguma coisa, alguma palavra acerca da ação e do movimento do Espírito Santo para a minha e a sua vida e para a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não busca o Espírito Santo, uma igreja que não faz a obra de Deus é uma igreja morta. E um crente que não busca o Espírito Santo, que não participa dos trabalhos da casa de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo para poder participar da oração, do ensinamento da palavra, de escolas bíblicas dominicais, que não evangeliza, ele está invalidando a ação, o movimento do Espírito Santo na sua vida. Então que Deus te abençoe, seja cheio de Deus, da presença de Deus, busque o Espírito Santo e faça a obra do Senhor. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo.